Saiba também como economizar na hora de construir ou reformar. Uma obra mal planejada pode custar até 40% a mais. Que o diga a duplicação da BR-101 Sul. Acompanhe com a gente mais um capítulo dessa novela. E seguir as dicas para planejar reformas e construções e evitar que elas fiquem mais caras do que o previsto. E ainda uma troca de piso mal planejada, uma parede erguida em lugar inadequado. Começar uma obra ou fazer uma reforma não é tarefa fácil. Quem resolve construir por conta própria acaba desperdiçando muito material e gastando bem mais. Pesquisas mostram que obras mal planejadas podem resultar num gasto até 40% maior. Vamos entender onde as pessoas mais erram e saber como fazer economia com o arquiteto Oswaldo II. Bom dia, Oswaldo. Obrigada pela presença. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Pedro. Quais os erros mais comuns quando se pensa em construção ou reforma? Olha, eu penso que o erro mais comum é se pensar que a contratação de um bom profissional se torna caro em relação ao custo total da obra. Um bom profissional vai custar em torno de 3 a 7% do custo total e poderá economizar até 30% no final. Planejando principalmente para não haver retrabalho e desperdício, que eu acho que são os principais vilões de qualquer obra. Começar pensando assim, vou fazer por conta própria para economizar com o profissional já é o primeiro erro aí. Tem que começar já Isso mesmo, pedindo ajuda. Começar planejando antes. Quanto mais a gente prevê os riscos antes, mais economia a gente vai ter durante a obra. E para que profissional que eu devo pedir ajuda? É o arquiteto, é o engenheiro civil, quando eu vou construir ou reformar? Um arquiteto, e se dependermos de muita estrutura, o engenheiro civil se faz muito interessante numa obra de reforma. Se desperdiça muito material também? Como é que funciona para fazer esse cálculo, assim, na prática, item a item? Bom, a gente precisa primeiro ter um bom projeto com um bom quantitativo, tá? E depois executar a obra conforme os projetos. Se a gente não tem a obra planejada, a gente vai ter um retrabalho de até 30% ou 40% no final da obra, sem contar o prazo de execução. Aí o custo da mão de obra vai se elevando também, virando até uma bola de neve. Dinheiro até que poderia ser investido em decoração, em outras... Em decoração, imóveis, em ampliação, em outras obras, em eletros também. Ou quem sabe até uma viagem. Não seria legal, depois de reformar a casa, curtir, fazer uma viagem para buscar novas ideias, novos elementos de decoração. Como planejar de forma eficaz, né, esse orçamento? Pedindo ajuda do profissional, mas o que deve ser observado para não errar tanto? Bom, primeiro ter certeza do que precisa ser adquirido. Ter certeza do ambiente que vai ser construído, se aquilo vai servir ou não. Então, depois de pronto, a gente sabe como que vai ficar. E depois comprar exatamente aquilo que se necessita e a quantidade correta. Vamos dar alguns exemplos, ou trocar o piso da cozinha, por exemplo. O que eu tenho que pensar primeiro? Tem que fazer uma pesquisa sobre a qualidade, sobre o tipo de material? Primeiro, a instalação, nesse caso específico do piso, se nós podemos instalar esse piso em cima do piso existente, né? A gente pode retirar o piso ou não. Se a gente colocar em cima do que está lá, não vai precisar retirar, não tem entulho, né? E o prazo de obra se torna muito menor. Se gasta menos também. Se gasta muito menos. E na hora de adquirir um piso de boa qualidade, de fácil manutenção. E a mão de obra qualificada, que eu acho que seria o principal, né? Uma mão de obra qualificada. Muitas vezes o barato sai caro. Economizar em mão de obra, eu acho que é um dos primeiros passos para se dar mal no final. Outro gasto que precisa ser contabilizado também são as autorizações, licenças, alvarás. Em que casos que é necessário? Reforma também é preciso disso? Depende. Muda muito de cidade para cidade. Geralmente, em pequenas reformas, tá, a gente pode ter um alvará sem planta. Então, a gente vai pedir um alvará na prefeitura descrevendo o que a gente vai alterar. Então, a gente vai refazer a parte elétrica, trocar um piso, tirar uma parede ou construir outra parede. Porém, se nós tivermos aumento de área, há necessidade da aprovação de um projeto arquitetônico na prefeitura e dentro do plano diretor local. Agora, a gente sabe, Oswaldo, que a maioria não faz isso, né? Por exemplo, quem vai fazer um puxadinho ali atrás de casa não contrata arquiteto, engenheiro, até porque fica muito caro. Quais as consequências de fazer uma ampliação ou reforma sem pedir autorização? Bom, primeiro o embargo da obra. Se terminar a obra, ela pode ser até demolida.
E a não contratação de um profissional, além desses riscos, eu acho que é ter um ambiente construído não de acordo com as necessidades daquela pessoa. Um profissional, ele vai verificar todas as necessidades daquele casal, daquela pessoa, daquela família e transformar essas necessidades em um ambiente. Os prejuízos vão se acumulando, né? Desde perda de material, até depois ver que não era aquilo que queria, ter que fazer de novo. Isso, e depois que está pronto, complica muito. Refazer o que está pronto, além de custo, gera um estresse muito grande. Ok. Obrigada pela participação. Obrigado, bom dia. Obrigado.